seu vermelhinho aqui. Aí. Bom, então, para começar, esse grupo aqui, chamado Open Source Architects, é um grupo que eu acabei encontrando, assim, nas minhas pesquisas, porque eu sempre escrevo muito sobre essa questão do código livre, né, dos programas de computador, do código em aberto, né, e do design em aberto, arquitetura em aberto, escalacidade de código aberto. Então, é um tema muito interessante que fala sobre esse acesso mais democrático aos dados, né. E aí, pesquisando, eu achei o trabalho desse grupo chamado Open Source Architecture, e eles têm uns trabalhos, assim, de design também, parte de imobiliário, de vedações de superfície, que eu achei bem interessante, porque trazem, assim, um pouco esse discurso e essa linguagem paramétrica, né? A gente vê, por exemplo, na maneira como eles vão criando essas variações, eu acho que é uma das partes mais legais, assim, do paramétrico, é a gente conseguir criar essas variantes, né? A gente fazer com que a fórmula vá se transformando lentamente, né? Quase como se fosse um processo meio de evolução, né? Então, eu queria depois que vocês tirassem tempo para dar uma olhada, assim, nessas referências, né? Então, por exemplo, alguns trabalhos que fazem esse uso desse modo assim de trabalhar com as camadas de material, né? Como se a gente fosse fracionando assim o móvel em pequenas camadas e depois sobrepondo essas camadas, né, de uma maneira bem bonita assim, né? A maneira como eles vão estruturando assim o trabalho, né? Olha que interessante, assim, como é que a massa... A gente vai ver um pouquinho desse trabalho de seccionamento quando for... Quando a gente avançar um pouco mais no Grasshopper, né? Gerando essas formas e depois produzindo as sessões e investigando mais, assim, esse potencial, né? Esse outro trabalho aqui que é bem interessante também, que ele tem até um pouco a ver com a parte de impressão 3D, eu acho, né? Porque é uma peça feita como se fossem sólidos celulares, né? E impresso de uma maneira, assim, muito curiosa, né? Então, parece um elemento, assim, bem leve, né? E, ao mesmo tempo, assim, com uma modelagem, assim, fluida, meio dinâmica, que parece que vai se acoplando, assim, ao corpo, né? E a parte de programação é muito interessante, muito bonita, assim, inclusive, né? Eles trabalham com essa composição, assim, da forma a partir desses inúmeros vetores, né? Criando umas malhas com esses encaixes, né? Em formato de umas cruzes. Eu gostei muito, assim, desse trabalho, até me lembrou um pouquinho um workshop que a gente fez, assim, há algum tempo, sobre isso lá no próprio SIGRAD, né? Que é bem interessante. Então, assim, eu vou deixar aqui essa dica, tá? Do Open Source Architecture, para depois vocês darem uma olhada, se inspirarem. Esse trabalho aqui também é legal, porque tem a ver um pouco com a ideia dos sólidos complexos, da planificação e do corte, né? Também uma outra maneira que a gente vai tentar trabalhar, que é como criar essas malhas triangulares e, a partir delas, produzir uma arquitetura assim, bastante original, assim, com uma linguagem traz uma espécie de um estranhamento, né, dessa forma meio quebrada, meio facetada, né, mas com um potencial arquitetônico muito, muito grande, assim, né. Então, assim, rapidinho, só para a gente começar a aula aqui com umas boas referências, tá? Anotem isso tudo aí, que a gente depois vai aos pouquinhos desenvolvendo uma análise, né, usando isso como referência, né? Bom, então, assim, passando mais agora para a parte do Grasshopper, né, eu queria começar essa aula falando de algumas adições que foram feitas nos códigos que a gente começou a fazer na aula passada, tá? Então, eu vou abrir aqui eles muito rapidamente, vou mostrar essas adições, o que elas fazem, e daí, em seguida, eu vou passar a palavra para o Kevin, que o Kevin, ele é o meu aluno de iniciação científica, ele tem um trabalho
dedicado ao WikiHouse e para desenvolvimento de programações adaptadas ao contexto da WikiHouse, e ele vai, então, explicar um pouquinho o Parakit, tá? Bom, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês o seguinte, tá? Enquanto eu explico, na nossa pasta do Dropbox, a gente tem essa pasta que dentro de padrões e tramas, a gente tem uma pasta chamada plugins, tá? Então, eu queria que vocês já baixassem esses 3 arquivos para o computador, porque assim que eu terminar a minha explicação, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, ok? E a gente vai precisar deles para a gente fazer essa instalação juntos no Rhino para poder fazer esse exercício do Parakit, tá? São 2 plugins que a gente vai instalar, então já podem ir baixando. Bom, eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Do que a gente vai ver, mas enquanto isso eu vou só abrir o arquivo aqui da aula passada para a gente começar com o que a gente fez, tá? O Tramas Voronoi. Vou abrir ele aqui no Rhino e aí vou abrir o mesmo arquivo no Grasshopper, né? O Tramas Voronoi. Esse arquivo ele já está lá no Drop para todo mundo, tá ok? Bom, no exercício inicial, então, a gente fez essa malha, né, do Voronoi, ok? Dentro de um retângulo, tá? A partir desse POP 2D, a gente criou os pontos, aqui a gente executou propriamente o Voronoi, tá? E aqui embaixo a gente fez esse remap, né? Que é remapear os valores vamos dizer assim, do raio das células, né? E essa variação do raio das células, ela não é uma variação linear, né? Ela é uma variação progressiva, ou seja, a partir de um ponto que a gente define, né? O Grasshopper calcula a distância da célula até esse ponto, de cada uma delas, e essa distância vai ser um pouco o raio dessas células, né? Ou seja, quanto mais próximos do ponto, menor o raio, quanto mais distantes do ponto, maior o raio, e aí ela faz uma progressão, né, que é um pouco que a gente está vendo aqui. Uma outra coisa que eu fiz também, e aí surgiu um pouco até do que vocês trouxeram, assim, durante as aulas, né, e lá no Conexão, foi primeiro, como que a gente cria um recorte nesse Voronoi para uma forma qualquer, tá? Então, assim, um círculo ou um polígono, né, como que a gente faz isso? Então, essa opção aqui de cima, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu só me organizar aqui. Esse daqui, tá? Ele é o código que vai fazer com que o nosso Voronoi, que ele está aqui anteriormente, né, aqui em verdinho, ele faça uma espécie de um trim, né, um aparar as arestas, que é esse botãozinho aqui chamado Region Intersection, tá? Ele fica aqui bem em Intersect Shape, tá? Então, aqui Intersect Shape, você tem Region Intersection, ou seja, como se fosse uma interseção de 2 polígonos, né? Quais polígonos? Esse daqui, que na verdade é um conjunto de polígonos, né? Que está saindo daqui, ou seja, essa informação de geometria que sai são todas as células em Voronoi, no formato de polilinhas, então todas essas polilinhas saem daqui, e ele faz a interseção dessas polilinhas com esse elemento aqui, que é um prisma triangular. Ok? Então, eu vou desligar esse daqui, ó. E o resultado dele vai ser esse elemento aqui, que, na verdade, ele é só a interseção. Tá? Estão vendo? Só a interseção. Esse aqui de baixo, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma cópia desse polígono para fazer a borda, tá? Então, ele é um offset, estão vendo? Ó? Eu vou aumentando, diminuindo ele aqui, então ele já faz a borda automática, tá bom? E aí, com essa borda, mais a interseção,
eu faço a união, que fica exatamente na mesma localização que o intersection, né? Que é essa opção aqui, que é unir as curvas. Então, esse aqui, ele une a interseção já editada com o polígono, tá? Ele vira uma coisa só. E aí, quando eu dou o bake dessa forma daqui, Bruno, ele já vai salvar, estão vendo, ó, a borda e as células, ok? Pode perguntar, gente. o triângulo que você fez entrou como curva? Sim, é. No Grasshopper, qualquer elemento geométrico, uma linha, uma curva, ele é entendido como curve, tá? Então, curve serve para qualquer linha do Rhino. Esse polígono, eu fiz ele aqui dentro do próprio Rhino, né? Eu peguei aqui uma polyline, estão vendo? Um comandinho tipo polyline, né? E desenhei a polyline, fiz aqui uma polyline. Aqui no final eu posso apertar aqui, ó, seu comando close, que ele fecha, inserir esse elemento curve, que basta digitar aqui curve, ele aparece, e com isso eu pedi a ele para selecionar uma curva, e cliquei em cima desse elemento. Tá? Então, assim, eu trouxe. Cadê meu Grasshopper? Eu trouxe essa curva para cá e conectei ela aqui no B do intersection. E esse aqui de baixo, ele faz o offset dessa curva para fazer a borda. Tá? Então, olha que interessante, no final já tenho tudo pronto, a borda com a curva, com o Voronoi já interseção. Ok? E uma outra coisa também que vocês estão vendo aqui que eu fiz, que foi essa programação aqui, ela faz o quê? Na aula também lá do Conexão, a gente ficou assim discutindo, tá, mas e se não fossem todas as células, né? E muito da hora que a gente tirou assim, as peças da máquina laser, algumas ficaram assim com o miolinho meio grudado e ficou um resultado interessante, assim, né? Não todas abertas, mas umas abertas e outras fechadas, tá? Então, como assim que a gente poderia fazer? Então, eu achei interessante a gente trazer essa discussão aqui para mostrar como que eu consigo selecionar quais os polígonos, quais células eu quero manter no meu Voronoi e quais células eu quero, às vezes, não utilizar, ok? Para isso, é sempre importante a gente entender que quando a gente tem aqui o Voronoi, vou deixar ele ligado aqui, ó, tá? Esse aqui verdinho é o Voronoi original, tá? E desse Voronoi original, quando eu ligo ele aqui no meu painel, ele vai me falar, olha, você tem aqui dentro uma série de polylines, tá? No total aqui são 67 polylines. Cada polyline é uma célula, tá? Fechada, ok? Quando eu coloco aqui, por exemplo, o área, é bem legal a gente olhar o área, porque o área, ele me dá o ponto central de cada célula. Estão vendo? Né? Então, eu consigo visualizar quais são esses pontos. O que é interessante é que cada célula, ela tem uma numeração, né? Que é como se fosse o índice dela, A1, A2, A3, e assim sucessivamente, tá? Então, o que a gente vai fazer é brincar com essa lista, tá? De falar para ele, olha, use algumas e não use outros itens dessa lista, tá ok? Então, para isso a gente usa esse comando chamado series, tá? O series, o que que ele faz? Ele cria como se fosse um comando que chama aquele array, que é um comando do CAD, né, que ele meio que multiplica os elementos, né, assim, ele pode multiplicar no eixo X, no eixo Y, ou em ambos, né, mas o series, ele cria uma sequência de números, né, e essa sequência de números, ela é uma sequência aleatória, né, ele seleciona aleatoriamente números de uma sequência, tá, então vou ligar esse aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu insiro aqui o séries, ele coloca
ele está localizado em sets, ou seja, conjuntos, né, sequência, tá? Tá vendo? O que que ele faz? Ele vai falar assim, qual que é o primeiro número dessa lista, tá? Ou seja, qual é o valor que eu começo a, vamos dizer assim, a coletar. Eu coloquei o número 5. Quantas, qual que é a diferença entre os números que você está me pedindo para fazer? Então, quando eu coloco, por exemplo, 2, ele vai selecionar a partir do 5 de 2 em 2, né? E ele vai fazer isso até o número 59, né? Número do valor de todas essas séries. Então, é como se eu fosse pescando números dessa sequência aqui, né, de pontos, tá? Então, eu vou ativar esse link aqui, vou desligar esse aqui. Pouquinho, deixa eu só colocar de um jeito aqui bom para a gente ver o resultado. Bom, por exemplo, se eu selecionasse com essa opção de cima, né, estão vendo? O que, que ele vai me mostrar aqui? Apenas esses valores que eu estou discriminando. Ou seja, dessa lista com inúmeras polilinhas, você vai pegar só essas 4, a 5, a 25, a 52 e a 14, né? Estão vendo? Só aparecem essas 4 aqui. Então, estão vendo que à medida que eu vou alterando o valor, ele vai me mostrando quais são cada uma dessas células numeradas. Estão vendo? Então, aqui, ó, ele está colocando 22, 23, 24, ele vai selecionando para mim. Aqui eu também seleciona 52, a 45 e tudo mais, e aqui a 14. Ou seja, eu posso pedir para ele para excluir alguns números específicos de células, ou eu posso pedir a ele para selecionar aleatoriamente. Então, deixa eu ir fechando aqui, só para a gente ver, ó. Tá? Então, estão vendo? Aqui ele vai selecionando uma por uma. Tá? Então, eu escolho quais células eu quero. E esse daqui, ele vai buscar uma sequência mais ou menos matemática dentro dessa lista. Ou seja, comece pelo número 5, comece pelo número 7, comece pelo número 11, vá pegando de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, e aqui até qual o valor que ele quer, a gente quer que ele faça essa busca. Tá? Então, com isso aqui dá para a gente também brincar um pouco com o número dessas listas, né? E achar, talvez, assim, uma organização que vá um pouco limpando, acrescentando, tirando, né? De uma maneira bem aleatória, assim, mas com um sentido matemático, tá? Então, essas duas opções aqui, elas já estão aí no programa, no código, basta vocês olharem e usarem, tentarem explorar um pouquinho e trazerem as dúvidas na quinta-feira para a gente dar uma trabalhada lá no laboratório, tá? Bom, eu fiz aqui alguns exemplos, que estão aqui embaixo, tá? Com o círculo, né? Na verdade, basta alterar aqui esse elemento, ao invés de ser um polígono, eu coloco um círculo, ele está até aqui do lado, tá? E outros exemplos para a gente ir montando um pouco essa coleção de fechamentos aqui de superfícies. Ok? Alguma dúvida, gente, nessa parte? Tá, então eu vou agora passar aqui para o Kevin, tá? Deixa eu terminar aqui meu compartilhamento.
O Kevin, então, vai começar falando um pouquinho sobre como é que a gente faz a instalação dos plugins, né? E aí, na sequência, a gente vai abrir aquela programação que a gente já tem lá na nossa pasta, o Trama01, tá? Vocês podem abrir esse arquivo Trama01. E a gente vai começar a falar um pouco sobre alguns exemplos com o Parakit, que ele vai pegar um pouco esse trabalho que a gente está fazendo e aumentar exponencialmente o grau de complexidade das curvas. Tá bom? Podemos lá, Kevin? Ô Bruno, você quer falar a parte de instalação? Porque você instalou recentemente, aí eu acho que você lembra certinho como tá o processo. Pode ser sim, pode ser sim. Então, deixa eu voltar aqui com o compartilhamento. Beleza. Eu vou fechar esse daqui, vou fechar esse outro daqui, vou salvar meus códigos aqui, tá? Bom, deixa eu achar aqui o arquivo, plugins, tá? Bom, esses arquivos aqui, muito simples, assim, de você fazer, a gente fazer instalação, tá? Começando primeiro pelo Clipper, tá? Esse arquivo Clipper, basta vocês executarem, tá? Eu vou copiar eles três aqui para dentro do meu computador, tá? Só para não executar eles de dentro já da pasta, tá? Então, Clipper, basicamente, dá 2 cliques, tá? Ele já vai vir aqui e instalar automaticamente, tá? Não precisa, tem que estar com o Rhino fechado, tá? Instala ele, dá 2 cliques, vai dando next, 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 e ele vai instalar certinho, ok? Eu vou mostrar aqui o que acontece quando ele fica instalado corretamente, tá? Então, vou abrir esse arquivo anterior aqui, que eu já estava com ele. Ele já vai carregar aqui no início também, vai aparecer uma mensagem para vocês de que ele está carregando o Clipper. Ele é um plugin específico para fazer uns offsets, tá? Então, quando tiverem com ele instalado, vocês podem abrir aí o Grasshopper. O meu está dando uma mensagem que foi uns plugins que eu instalei no workshop, mas não está atrapalhando em nada. Ok? E ele vai aparecer já para vocês aqui, ó, no finalzinho da aba, tá? Clipper. Ele só tem essa funçãozinha aqui. É um plugin bem pequenininho, o que a gente vai usar muito nele é esse Polyline Offset. Esse comando, ele resolve muitos nossos problemas, tá? Bom, o Parakit, né, ele já é um plugin que tem aqui os exemplos, tá? E vocês vão abrir essa pasta aqui, que é a pasta compactada dele, tá? Essa pasta aqui, vocês podem extrair ela para dentro do computador, tá? Abram esse arquivo aqui, leia-me, né? E ele já vai falar exatamente o que vocês precisam fazer, né? Então, façam download, descompacte esse conteúdo, tá? Então, aqui dentro dessa pasta aqui do Parakit, vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquivos, tá ok? Esses 6 arquivos, eles precisam ser colocados dentro da pasta de plugins do Grasshopper, tá? Essa pasta, para vocês acessarem, vocês vão vir aqui no próprio Grasshopper, arquivo, Special Folders, Component Folders, tá? Tá aqui. Ele vai abrir essa pasta. Aqui pode até fechar isso aqui se quiser. Vocês vão pegar esses 5 arquivos e arrastar para dentro dessa pasta aqui, tá? É isso. O meu aqui já tá vendo? Parakit, esse outro aqui GHPI e os 4 DLLs. É isso, tá? Copia para cá, Special Folders e tá tudo certo. O Parakit, ele vai aparecer aqui, ó, tá? Nessa barrinha, tá?
Então, ele é essa barra grande aqui, né? Tem muitos padrões. E hoje a gente vai fazer um pequeno exercício para a gente poder explorar novos horizontes que não sejam só de Voronóis, né? Mas criar outros tipos de padrão de corte para a gente trabalhar essas superfícies paramétricas na arquitetura. Beleza? Alguma dúvida? Tá? Então, Elimar, é Special Folder, depois Component. Component Folder. Tá? Nessa pasta que você coloca. Arrasta os 6 lá para dentro e o Parakit já vai aparecer lá no Grasshopper, tá? Se não aparecer, você fecha o Grasshopper e abre ele de novo para ele carregar, mas eu acho que já aparece automático. Tentem aí, por favor, qualquer dúvida, vocês podem interromper e perguntar. Tá? Então, acho que agora a gente já pode falar um pouquinho mais sobre o Parakit. Bom, gente, beleza. Boa tarde, prazer em conhecer todo mundo. Eu sou aluno do Bruno de Iniciação Científica. Como ele falou, né, a gente está pesquisando uma programação aí para poder enfrentar os problemas que a gente teve aí com a aplicação do projeto WikiHouse aqui no Brasil. Mas aí mais para frente eu faço uma apresentação mais focada no projeto de pesquisa. Então vou apresentar aqui para a gente falar um pouco sobre o plugin do Parakit. Peraí. Carregando. Aí abriu aqui. Tá aparecendo aí tudo certinho? Na tela? Tá aparecendo sim, Beleza. Bom, o Parakit, ele basicamente é uma coleção de componentes, né, que a gente usa no Grasshopper, onde ele vai fornecer para a gente uma forma fácil de criar vários tipos de padrões, como esses aqui. E, além disso, ele vai também fornecer para a gente a possibilidade de, além de você criar um padrão, você combinar com outro tipo de padrão, e isso a gente pode combinar com aquilo que vocês viram dos pontos atratores, criando aquela gradação a gradação progressiva dos raios e tal, criando aberturas e fechaduras. E isso isso cria infinitas possibilidades, né, de exploração e tal. A gente consegue pensar isso como uma forma de um charabismo, um robocó, algum tipo de fechamento que seja aplicável na arquitetura. E eu estou bem animado, porque como eu falei, como ele tem essa diversidade de usos, esses vários tipos de tramas que a gente consegue criar, eu acho que todo mundo vai conseguir fazer uma coisa única e uma coisa bem legal e bem bonita. Que eu e o Bruno já fizemos alguns testes de corte e deu para ver que o resultado é uma coisa bem legal e uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Não é uma coisa muito comum. E, além disso, ele também trabalha com algumas gerações de padrões em 3D, como essa daqui e tal. Também tem essas coisas uma coisa bem artística, assim. Eu esqueci o nome tem um artista que faz umas coisas parecidas com isso. E é um plugin muito rico, assim, eu acho que até é um pouco explorado, assim, pelo que eu vejo na internet, da quantidade de informação que se tem disponível. Mas é bem legal. Bom, eu acho que vamos passar pro Rhino aí, se todo mundo instalou, e a gente consegue já começar a explorar essa programação. Eu vou começar a abrir aqui. Acho que vocês já estão com ele aberto aí. Qualquer coisa, perguntem. Ou o Bruno me interrompe para falar. Eu não consegui baixar, mas Bruno me falou para falar com o Bruno, se ela conseguiu baixar ele. Eu não sei. Com relação à instalação do programa, né, Luísa? Isso. Pois é porque na semana passada a Bruna conseguiu instalar o Rhino 6 no computador, né? E aí depois
É só a gente, de repente, ver como é que foi você fez, Depois eu para a falo gente com ela. conseguir instalar também. Sim, eu vou depois falar com ela. Sim. Depois passa o contato, Bruna, aí no WhatsApp, no chat, e a Luísa entra em contato, e aí você dá uma dica como que você fez a instalação, né, para a gente seguir. De qualquer maneira, na quinta-feira, eu vou tentar ver se eu consigo uma versão também do 6 para a gente poder instalar, nem que seja num período experimental, para a gente ir trabalhando aí essas opções. A Maria Fernanda, ela está perguntando aqui como é que instala o plugin. Então, o, só recapitulando aqui, o Clipper, basta você clicar 2 vezes no arquivo e ele vai executar, você vai dando next, next e ele instala, né? E o outro, você precisa, mostra para ela aí, Kevin, e nesse Grasshopper, onde está aí, ele está mostrando aí, ó, File, Special Folders, Component Folders, tá? Você abre esse Component Folders e você vai copiar todos os arquivos que estão dentro da pasta zipada para dentro desse Component Folder, certo? Não a pasta de exemplos, tá? Mas a pastinha zipada que tem 6 arquivos, tá? Copia dentro para dentro de componente folder e tá tudo pronto. Beleza? Bom, então vamos dar sequência, Kevin? Pode continuar. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na aba do Parakit, então. Ele tem muita coisa, dá para até comparar com alguns outros plugins aqui, que ele até é exagerado, né? Vai até o final da barra. Então, como eu falei, basicamente ele trabalha com essa criação de tramas, onde seriam esses stylings aqui, que são padrões iniciais que a gente consegue criar uma trama numa extensão X e Y, e de vários padrões. Tem essa até aqui embaixo, e também dá para juntar essa trama com esses genotypes aqui, que são esses padrões de tramas que meio que vai fazer uma interseção dentro do tiling anterior, criando um padrão novo. E com isso a gente consegue ir juntando e experimentando vários tipos de fechamentos, de superfícies. Além disso, ele tem outras funções também, mas que para a gente o mais interessante são essas combinações. Então, tem algumas formas primitivas, tem padrão de curva, e também dá para criar a sua própria, o seu próprio padrão, né? Talvez seja uma coisa interessante para a gente ver mais para frente. Mas acho que a gente pode começar primeiro entendendo mais ou menos como ele funciona, utilizando como base um padrão, um grid comum do Grasshopper básico, né, que não é de plugin. Então, a gente pode vir aqui na aba Vetor e ver que tem essa aba aqui, ó, Grid, e aqui já tem alguns exemplos de grid. Então, se a gente pegar esse square aqui, ele já vai fazer um grid quadrado, né, de quadrados, e aí ele pede para a gente tanto o plano, o tamanho das células e a extensão em X e a extensão em Y. Então, vamos tentar crescer esse grid, primeiro dando o plano, né, que é o X e Y que a gente trabalha, e é o que já está aqui como padrão, mas vamos colocar só para preencher. Eu acho que vocês já sabem, né, buscar os componentes aqui digitando, digitei X e Y e vai. Puxa o tamanho, vamos pegar um number slider aqui no começo. Number slider, tá de 0 aqui, ele tá com 1. A gente vai ter que aumentar isso daqui, né? Botar uns 10.
aumentando, e ele vai crescendo o tamanho das células no total, né? E a gente pode fazer o mesmo com a extensão XY. Vou colocar aqui... O jeito que eu uso também para poder pegar number slider é colocar, tipo, 0.0, o zero, dependendo da quantidade de casas que você quer, tá menor que, e o número final que eu quero buscar. Então, por exemplo, do 00 a 10. E aí eu vou ter de 00 até 10. E aí eu coloco aqui deveria ser só 10, né? E a gente coloca um X e um Y. E a gente vai ter a extensão X e Y do nosso grid de quadrados. Só E para complementar essa coisa que o Kevin está apresentando, né? O exercício que a gente vai fazer hoje, eu acho assim que a gente poderia resumir ele em 3 etapas, né? A primeira etapa é a gente criar o grid base, que é esse que ele está fazendo, né? Nesse caso, ele usou as opções que já são originais do Grasshopper, mas ele também poderia criar um grid original mais complexo lá no Parakit, né? Aquela aba Tile. Depois disso, a gente vai fazer o somatório de 2 grids, e no final, a gente vai criar as variações, né? Que é o mais legal da parte paramétrica, né? É a gente conseguir fazer um grid, mas que ele evolui a forma, né? Então, que ele seja um grid todo regular, né? Que é o que normalmente é criado quando a gente vai gerando esses, né, do zero, ok? Mas é isso, então, só para visualizar assim o todo. Pode continuar. beleza. Aqui a gente, daqui direto a gente já pode aplicar um padrão mais simples para a gente ver como funciona. Então, a gente pode vir nessa aba Pattern Generation e pegar um desses padrões aqui, por exemplo, esse que é mais simples aqui, Pattern Genotype J. E aí ele pede as polylines de base, que seriam as nossas células, e a gente pode encaixar aqui para ver. Então deu para ver que ele fez ele fez na diagonal, né, no caso, com base num fator de meio, provavelmente está fazendo a rotação das nossas células num ângulo de 45 graus. Então, a gente pode pegar um valor para modificar esse fator. Então, a gente pode puxar um number slider de, sei lá, 0.0 até 1, contando que isso seja uma volta completa, né, de 0 a 1. Então, vamos apagar esse aqui. Quando a gente se arrasta o number slider, ele vai girando. Chegando em 1, ele dá uma volta completa. Então, a gente tem um padrão que a gente tem o controle aí da rotação. Mas aí, para tornar as coisas mais interessantes, a gente pode puxar, tentar fazer os pontos atratores que vocês viram, né? Então, eu vou passar aqui um pouco rápido, porque eu acho que todo mundo já deu uma visão, já sabe mais ou menos como funciona, que o Bruno já explicou. Então, a gente puxa o centroide, né, das nossas células. Então, a gente tem que ter a distância dos pontos até alguma outra geometria. Então, a gente pode puxar aqui ponto, e eu vou dar um ponto como base, para a gente remapear os raios. Então, aqui ele já deu a distância para cada ponto. Agora vem a parte de remapear numbers, make numbers. Para lembrar, fica aqui no main. Vamos puxar o máximo e o mínimo, né, os bounds. Esse aqui, o valor. Então, a gente tem que dar o valor que vai remapear, que é a distância, o source e o target, que é o domain, né, que é o valor do domínio de base que nós vamos usar para remapear os raios. Então, construct domain, ou busca lá em cima, aqui também. Então, de
0 até 1. Você Ctrl V. Então, valor aqui. E aí, o que sair daqui já vai ser o nosso fator remapeado com base na distância. Então, aquela coisa que a gente já viu, né? Os pontos mais próximos do ponto que eu forneci para ele vão estar com um fator de rotação mais baixo e os mais distantes com um fator mais alto. Então, a gente pode fazer controle desses padrões. Oi, Kevin. Oi. Só para recapitular também, porque essa parte é uma parte importante e ela não é assim tão simples, né? Uhum. Mas o que eu, assim, só para traduzir um pouquinho, né, essa operação, quando a gente busca os centroides, né, o centroide ele vai me mostrar o centro de cada quadradinho que foi criado, né? Uhum. Depois, o que o próximo comando faz, que é o pull points, ele vai calcular a distância entre dois pontos, né, ou um ponto e uma reta, por exemplo. Só que o que ele está pegando não é a distância entre dois pontos, ele está pegando a distância entre todos os pontos de todos os quadradinhos com aquele que está localizado ali no meio, né? Só que o que acontece? A distância desses pontos até o que está ao meio, ele é muito maior do que um, né? Ou seja, ele daria uma rotação, sei lá, de 20, 30, 40, né? E ia ficar uma rotação, assim, muito grande, um valor que a gente só precisa de 0 até 1, né? Então, o remap, ele vai fazer, uma regra de 3, né? Pegar essas distâncias desses pontos todos até esse ponto central, que vai, sei lá, de 0 até 50, e vai como se fosse comprimir isso para um intervalo de 0 até 1, ou de 0.2 a 0.7, né, que é o que o construct domain faz. Né? Então, o construct domain está como se fosse restringindo todas essas distâncias ao intervalo que ele colocou lá de 0,2 a 0,7. Né? Então, todos esses quadradinhos agora não vão rodar uma distância muito grande, eles vão rodar uma distância proporcional, mas entre 0 e 1. Né? Enfim, esse conjunto que ele está mostrando aí na tela é um conjunto muito importante, porque sempre que a gente for trabalhar com pontos atratores, a gente vai precisar remapear esses valores. Né? Na verdade, é como se a gente estivesse trabalhando assim, criativamente com as distâncias, né? Fazendo essas distâncias estarem numa variação um pouco mais controlada, não ficarem umas distâncias absurdas, ok? Então, basicamente, o remap, ele é o grande, assim, coração da questão paramétrica, né? É com ele que a gente consegue criar essas variações, mas que não são variações de um mesmo valor, são variações que alteram, né? Então, assim, à medida que os elementos eles vão girando em valores diferentes. E isso dá esse aspecto meio orgânico, assim, para a arquitetura, né? Você não consegue perceber muito, assim, essa linearidade da variação, mas são variações meio, vamos dizer assim, que funcionam em vetores dinâmicos. Oi, Luísa, pode perguntar. Bruno, mas quando eu pensei que o que ia acontecer é que certos pontos iam ficar maiores que quadradinhos e menores que afastados. Repete um pouquinho para mim, Luísa, um pouquinho mais alto, que eu estou com uma impressora aqui e não ouvi. Pode falar. E eu pensei que ao fazer aquele remap, ia ter um aumento de tamanho, não um giro. Dá para entender? Eu acho que ela quis falar isso aqui, que ia ser escalado, não rotacionado, mas o fator aqui é de rotação, no caso. Isso, exatamente. Para esse padrão que o Kevin colocou, esse pattern, que esse quadradinho losango,
o fator dele não é um fator de tamanho, é um fator de giro, entendeu? E ele vai de 0 a 1. E esse 0 a 1, ele é proporcionalmente o que seria de 0 a 360 graus, né? Então, cada geometria, cada assim, variante tem os dados de entrada que ele solicita. Nesse caso, é a rotação, mas existem outros também. Ah, Acho que ok. o Elimar também está com uma dúvida. Pode perguntar, Elimar. Qual que é o nome daquele item embaixo de bounds? Esse aqui Ah, é o Construct Domain. Aqui em Construct cima. Domain. É. beleza. Obrigado. Tem Construct Domain ao quadrado e tem Deconstruct Domain, mas é o Construct Domain simples, né? O Construct Domain, você define um início e um final para um determinado conjunto de valores, pode ser o valor que você quiser, né? Então, ele vai de 0 a 1, de 10 a 50, de menos 50 a 20, você que determina qual o valor, né, numérico você quer criar um conjunto ali. Pronto. Ok? Então, eu acho assim que é com aquilo que a gente falou no início, né? 3 etapas. Primeira etapa, cria o grid. Segunda etapa, cria o genótipo, o que vai variar dentro desse grid. E o terceiro, a gente vai remapeando os valores para gerar essas transformações mais orgânicas. Pode continuar, então, Kevin. Beleza. A gente pode dar um offset aqui também, né? Para dar uma espessura. A gente pode digitar offset, deixar o padrão e uma distância, por exemplo, de 0,0 a 1. A gente pode passar a experimentar aqui, né? Aqui já está crescendo, né? Mas aqui é uma coisa que eu acho que dá para experimentar de puxar os dois, caso para fazer um buraco, alguma coisa assim. Tipo assim, né? Mas aqui está encostando. Eu teria que usar o outro offset. Mas aqui funciona já, né? Tá, beleza. Eu achei Esse padrão, ele só precisa, eu acho mesmo, de uma borda, né? Porque se a gente fosse jogar isso na cortadora, já estaria pronto, né? Assim, teoricamente, você nem precisaria dar um offset, porque esse padrão ele já é um polígono fechado, então para a gente é mais simples de trabalhar, né? Mas para os outros padrões, que eles não são polígonos fechados, são umas raízes, aí esses a gente vai precisar usar o clipper para fazer um offset para colocar na máquina, né? Então, nesse caso, professor, o que ele reconheceria como cheio e o que ele reconheceria como vazio? onde tem linha vermelha, ele vai cortar. É isso que é o que o programa entende. Onde tem linha vermelha, ele vai passar o laser. Ou seja, eu precisaria ter uma borda, né, que é para eu cortar o pedacinho, destacar ele da folha de papel, para ter uma borda quadrada para ele fazer o recorte. Mas dentro dessa borda quadrada, desenha para a gente, Kevin, um retângulo só em volta desses. É tipo isso, ó. Essa bordinha quadrada seria o limite que ele ia cortar, e cada quadradinho desse ele ia fazer um buraquinho, né? Então, o resultado final seria um quadrado cheio de furos, quadrados que vão girando, né? Então, dos padrões do Parakit, talvez esse seja o mais simples, né? Porque, assim, com poucas coisas você já tem uns quadradinhos que variam, né? É bem isso aí que ele está mostrando, né? Tudo que está vermelhinho vai sair da folha, né? E vai sobrar só aquele espaço, como se fosse da estrutura, né? Em volta. Se vocês olharem a programação que está aí
no Dropbox, o Trama Zoom, vocês vão ver que tem até mais de um elemento que está interagindo com esses quadradinhos. Tem um ponto e tem também um outro retângulo, que não é esse da borda, mas um retângulo que também cria ali um ruído, né? Deixa eu fazer aqui. Então dá para a gente segurar Shift e adicionar mais de um componente em um input, né? Então, por exemplo, eu referenciei o retângulo aqui na curva, e agora segurando Shift eu vou entrar com ele em geometria. Então ele vai ser mais um elemento atrator, né? Mais um cálculo que ele vai fazer, né? Além de medir a distância dos pontos até esse ponto central, ele vai medir a distância desses pontos para esse quadrado, e vai fazer uma conta, e a gente fica, assim, vendo os resultados, né? Interpretando isso e criando a partir dessas variantes, né? Eu acho que a gente pode passar para um mais complexo agora. Sim, podemos, e mais para a gente fazer uma demonstração e depois a gente vai com calma, trabalhando, né, um por um. A gente vai gradativamente apresentando. Mas todos eles têm esse mesmo procedimento. Cria o grid inicial, o grid secundário e a variante. Beleza, vou esconder esses. Aí agora voltando aqui, aquela hora a gente pegou um grid do Grasshopper básico, e agora a gente pode pegar um do plugin. Então, todos esses aqui já são grids, por exemplo, vou pegar esse. Ó, já dá para ver que é um cálculo mais complexo, né? Já é uma geometria mais complexa. Mas aí dá para ver que aqui até os inputs deles são iguais, né? Extensão x, y, plano e tamanho. Então a gente pode meio que fazer o mesmo procedimento, como o Bruno falou. Então, dá para dar o plano de trabalho, o tamanho, vou deixar desse tamanho mesmo. Vou deixar um tamanho de 11, 6. E do mesmo jeito do outro, esse aqui também é parametrizado, né? Dá para aumentar como quiser. E aí a gente pode fazer o mesmo processo que foi feito aqui em cima, acho que vale a pena até copiar e colar, né? O processo de remapear os números. Deixa ele abaixo, isso aqui, a gente desconecta. Primeiro vamos testar um genótipo diferente aqui, né? A gente usou esse mais simples no anterior, e agora a gente pode combinar um mais complexo com um genótipo até mais complexo, né? Ou esse aqui que já é um pouco... Ele já tem uma sua complexidade, né? Também dá para a gente dar uma espessura para ele, usando o offset, e aí mandar para o corte a laser também. Eu acho que vale a pena fazer um teste, colocando um ponto aqui para a gente ver como fica com o offset. Vou o offset aqui. Ele vai pedir a curva. Cadê então, né? E a distância. Acho que está muito grande, se não me engano. A gente pode dar uma expressão aqui para diminuir. Esse problema que está aparecendo aí é justamente o que a gente faz quando a gente remapeia os valores, né? Às vezes, quando a gente liga esse segundo grid no grid original, as distâncias ficam muito grandes, né? Então, a gente faz um remap para achatar, diminuir um pouco o grau de variação dele. Então, no caso,
a forma de criar a variação ainda é em relação a um ponto, né, que é esse pontinho que está aí no centro da tela. Então, todos os outros pontos estão variando de tamanho em função da distância deles até esse. E o offset, ele está criando a distância, né, justamente para criar espaços ocos e espaços cheios, né. Aí tá criando os espaços aqui, foi o primeiro teste, né, sem nenhum tipo de genótipo, mas a gente pode aplicar um genótipo mais complexo, tipo o primeiro, Pattern Generation, Pattern Genotype A. E aí, em vez de dar o offset direto nele, ele também trabalha com fator, acho que também é um fator de giro. Então a gente pode encaixar o grid inicial, e aí dá para ver que na extremidade ele criou o novo padrão dentro das células do anterior, dentro do grid do anterior. Então a gente pode usar como fator de giro o remapeamento que a gente fez antes. E aí cria essa geometria bem louca aqui. Que a gente tem um controle também com base na distância do ponto atrator. Só que aqui, né, teria um problema que se a gente fosse cortar, isso aqui ia sobrar só o quebra-cabeça da peça cortada, né, porque não tem uma espessura. Então a gente pode dar uma espessura com base no que está aqui. Aí aqui que vai entrar o Clipper, né, que é o outro plugin que a gente instalou, que a gente vai utilizar esse Polyline Offset. Porque se eu não me engano, quando a gente puxa um panel e vai olhar o que está aqui, essas polylines, elas estão separadas e elas não estão meio que... elas não, quando a gente utiliza esse offset, o offset comum, ele vai trabalhar com as polylines como se fossem retas separadas, e não como um segmento de reta fechado, que é o que é uma polyline. Então, utilizando esse polyline offset, a gente consegue fazer o offset contínuo sem que tenha a quebra do segmento de reta. Então, se a gente botar ele aqui, polylines, e fornecer a distância, por exemplo, 00 para mim. Vamos dar um flatten aqui, porque senão ele fica... Ele vai fazer offset com listas diferentes, né? Listas dentro de uma lista. Então, flatten, e aí fica contínuo. Então, a gente tem o controle da espessura do corte. Tá, deixa eu dar uma recapitulada aqui, só para a gente tentar cada vez mais, assim, fazer com que o entendimento sobre o processo seja o principal, né, mais do que propriamente a forma final, né. Quando a gente cria um grid inicial, né, acho que deu para vocês perceberem que ele é, na verdade, como se fosse o invólucro do outro grid final. Então, o grid final, que é esse amarelinho aí, ele vai fazer essa forma, que parece até uma espécie de uma suástica, uma coisa assim, dentro de cada um do grid original, né? Só que a gente tem que ficar bem atento, porque muitas vezes quando a gente cria esse grid, dá um zoom assim no grid, Kevin, por favor. Bem, quando a gente dá um zoom, a gente vai perceber assim, que essas formas, elas não estão assim, ainda adequadas para a gente cortar, né? E se a gente imaginar que o laser vai passar em todas essas linhas, né, vermelhas e verdes, né, ele vai praticamente moer o papel inteiro. E o que a gente precisa de criar uma espécie de uma malha que tenha uma borda, né, que tenha uma moldura, né? E essa moldura, ela é muito importante de ser feita nesses casos,
usando esse comandinho que é o clipper, que ele mostrou lá no final, né? Mostra agora só o clipper sem os outros, as outras linhas. Aí. Estão vendo? É isso, agora chega mais pertinho. Aí, estão vendo? Isso é que é interessante, porque mesmo que ele corte tudo que está em verde, né, ele ainda vai deixar umas linhas integradas de papel, né? Ele vai deixar a estrutura. O que a gente quer é cortar só os furos, mas deixar a estrutura, né? Para deixar, assim, para fazer propriamente a parte física dessas superfícies, né? Então, sempre, em 99% dos casos, vocês criarem um grid original, criarem um grid secundário, né, que funciona junto com o original, vocês vão precisar fazer esse polyline offset, né, que é para criar as bordas, e é justamente essas bordas que vão dar a rigidez para a superfície, tá? Então, aí, nesse caso, a gente tem, vamos dizer assim, 4 etapas, né? O grid original, o secundário, a variação, né? Que é feita pelo remap, ou seja, ele varia o tamanho desses elementos internos a partir das distâncias até o ponto central, e no final o offset vem para a gente criar as molduras, né? Faz só um bake desse offset final, Kevin, o pessoal visualizar um pouco como é que seria o resultado disso se a gente fosse levar para a máquina. Isso. Agora, cria só um retângulo assim em volta para a gente simular a folha, né, de papel. Tá. Então, é bem isso aí, gente. Né, chega mais pertinho um pouco para a gente ver a moldura. Pode chegar mais um pouquinho perto, assim. Estão vendo? Então, vocês conseguem visualizar que mesmo ele cortando esse papel, ainda vai haver molduras estruturando essa parte interna. É como se fossem ilhas, né? Ilhas. Então, a gente sempre tem que pensar como se a gente estivesse trabalhando com essas ilhas. A máquina vai cortar esse miolo, mas vai deixar uma estrutura em volta para ter rigidez. E para isso a gente precisa dessas bordas, né? Então, esse aí, por exemplo, já é um exemplo que a gente conseguiria levar para a máquina, cortar e a partir daí estudar um pouco o efeito que isso daria esteticamente, né? Deu para mais ou menos visualizar se o contexto da programação? Bom, o que mais que a gente ainda pode criar de variações, né? Nesse caso, a variação das células, né? Ela está acontecendo em função de um ponto específico, né? Mas ela também poderia ser a partir de uma linha, ou ela poderia ser também a partir de uma distância no eixo X, né? Outras possibilidades da gente trabalhar, né? O que você pensou ainda em mostrar, Kevin? Vamos fazer com base no eixo X ou Y, para fazer uma forma de degradê e tal. Uhum. Acho que utilizando esse mesmo código, né, essa mesma estrutura aqui, a única diferença vai ser de onde que a gente vai pegar as distâncias. Né? Uhum. Então a gente pode apagar isso aqui, vamos estender o nosso grid, talvez aumentar um pouco o tamanho dele em X. Muito grande. Vou botar aqui 19. O Elimar está perguntando se tem. Tem sim, Elimar. Se você olhar o Trama Zoom, ele vai ser o... deixa eu ver aqui.
É o verdinho, tá? É o verdinho. É o que está em terceiro de cima para baixo, tá? Esse ele não varia a partir de um ponto, ele varia a partir de uma outra informação, que é o que o Kevin vai explicar. Então, a informação pode ser... Aí aqui o Bruno me ajuda a explicar, porque eu não sei se eu sei esclarecer isso certo, de uma maneira didática. Mas vai ser a distância do nosso ponto central para o próximo ponto, se não me engano. Porque a gente pode pegar... existe um componente construct point, que a gente vai construir... Oxe, peguei errado. Construct point. E a gente vai construir um ponto, aqui está com 000 no eixo x, y, z, né? E a gente consegue construir um ponto com base na coordenada x, y e z. Mas a gente também consegue desconstruir os pontos. Puxar de algum ponto ou de pontos as coordenadas x, y e z. Então a gente pode utilizar como base o centroide para puxar a coordenada de cada ponto. E aí, a nossa distância, que antes era com base em um ponto específico, vai ser com base sempre na lista de coordenadas de x, de y e de z. Então, o nosso domínio vai remapear essas coordenadas. Então, a gente pode puxar o x para fazer o mínimo e máximo. Os valores a serem mapeados vão ser as coordenadas de x. Então, peraí. Então, depois de ligar, isso significa que ele vai fazer a proporção de aumento do raio das nossas células, do nosso grid, com base na distância x, né, que vai ser o máximo. Então, se a gente diminuir aqui, quanto mais ele se afasta da distância zero, mais ele se abre. Ou então, se a gente mudar para as distâncias em y, quanto mais ele se afasta de y, mais ele se abre. O meu entendimento é esse. Mas foi só a alteração da referência de onde vai ser dada a proporção do remapeamento dos raios. É isso aí, Kevin. Acho que você explicou super bem, né? Então, assim, só para recapitular um pouquinho, assim, como que a gente programa essa variação, né? Se nos exemplos anteriores a gente fazia essas transformações calculando a distância do centro das células até um determinado ponto, né? A gente não tem esse ponto extra. A gente vai pegar justamente isso que o Kevin falou, as coordenadas em x de cada um dos pontos. Então, esse comando, que é o point, o desconstruct point, ele vai pegar, não um ponto, mas ele vai pegar todos os pontos dessas células que estão chegando, né? Essa lista de pontos, cada pontinho chega com a sua coordenada x, y, z, ele vai pegar todas as coordenadas em x, né? E vai remapear, né? Ou seja, ele vai falar o seguinte, olha, cada célula, o seu raio vai ser proporcionalmente à sua coordenada. Só que o que acontece? As coordenadas dessas células, se a gente deixar elas, assim, originais, né, elas vão ficar células enormes, né, porque as coordenadas vão de 0 até, sei lá, 50, 60, né, que vai ser o tamanho, vamos dizer assim, dessa trama, né? Ela vai de 0 até 100, né? E o que a gente vai falar para ele, falando, não, eu quero que você não varie de 0 a 100, quero que você varie só de 0 até 1, né? Então, o que a gente vai fazer? Remapear, como se a gente comprimisse essa lista, uma lista, vamos dizer assim, 10 vezes menor, mas cada pontinho tem a sua própria coordenada. Então, basicamente é isso. Eu acho essa programação muito massa, assim, porque ela cria, assim, uma dinâmica meio horizontal ou vertical, né, de transformação que é muito bonito, né. Então, você pode, por exemplo, ter espaços super mais fechados no início, e à medida que eles vão ganhando valor em X, eles vão ficando mais abertos, né,
e cria uma variação muito interessante. Nesse caso, o que vai determinar também é o construct domain, né? E você vai falar para ele, olha, varie de 0,2 a 0,9, ou varie de 0,1 até 1, né? Isso vai mudar proporcionalmente o tamanho das células. Tá? Espero ter conseguido ajudar na explicação. A Bruna, acho que está com a mão levantada, pode perguntar, Bruna. Você consegue fazer essa variação em X e Y ao mesmo tempo? Por exemplo, essa célula mais fechada, você fazer ela como se fosse um L e aí ela vai abrindo? Sim, consegue fazer em X e Y. Basta você ligar o componente lá Y no remap, né? Você pode ligar ele ali. Eu não fiz isso, mas eu acho que deve dar, né, Kevin? Isso você vai somando aí. Mas colocar os dois. Isso, coloca os dois. Eu acho que não. Deixa eu ver. Notou alguma diferença? Tá carregando. Mas isso. Então, bom, a gente não pode, assim, nunca deixar de falar que cada conexão que a gente faz, a gente está jogando mais um monte de informações para o programa processar, né? E às vezes a gente pode, assim, sem querer, aumentar exponencialmente o grau de cálculo se a gente, por exemplo, fizer uma ligação de que a gente fez agora, né? A gente nunca fez, mas não sei o que vai acontecer. Ou seja, a gente está percebendo que ele está processando isso de uma forma muito maior do que antes, né? Então, enfim, mas é uma descoberta que trava o PC, entendeu? Mas a gente vai aos pouquinhos aprendendo. E esse é um ponto que a gente fatalmente ia chegar aqui na disciplina, né? É o momento em que as coisas vão ganhando de complexidade e o computador começa, às vezes, a dar uma rateada. Mas isso é importante porque a gente, então, aprende o que fazer, né? Então, o que a gente poderia ter feito agora é desligado as opções lá da frente de cálculo e deixado só as principais, né? Mas é isso mesmo, faz parte. Poderia também, Elimar, você remapear, talvez assim, a partir de uma linha, né? Na diagonal, com certeza. Vai fazer um L aqui. Fazer um L, sim. Uhum. A Maria Fernanda está com a mão levantada, pode falar, Maria Fernanda. Professor, então, eu estava tentando dar uma estudada e eu vi que quando a pessoa estava colocando esse plugin de desconstruir o ponto, a pessoa conseguia criar uma linha a partir desse ponto desconstruído. E aí, dessa linha, fazia essa atração. Só que quando eu fui tentar fazer isso, não fez o menor sentido. Porque desconstruiu e não ligou entre si. Eu não sei se tem algum segredo para fazer isso acontecer. O componente desconstruct point, né? A informação de entrada dele é uma, que a gente chama de uma geometria, né? É um ponto, né? Um elemento geométrico, um ponto. Mas o dado de saída dele não é um elemento geométrico, é um valor, né? Que é o valor em X, o valor em Y e o valor em Z, né? Então, a gente está extraindo esses três valores de um determinado ponto qualquer, né? Para eu construir uma linha a partir disso, eu teria que usar um componente que seria o line, e esse componente ele vai me pedir duas coordenadas, o início e o final da linha, né? Aí eu poderia usar um desses valores do ponto para ser a coordenada de início e, de repente, criar um outro ponto para ser a coordenada do final e explorar um pouco esse resultado, né? Poderia ser uma slider? Poderia. Não. Poderia? Poderia. Quando você vai, por exemplo, criar um ponto, que seria o contrário
do Desconstruct Point, que é o Construct Point, ele é o mesmo componente, só que invertido, né? Ele tem o x, y e z do lado esquerdo, que é para você dar as coordenadas, e aí ele cria esse ponto, né? É o contrário do Desconstruct. Então, poderia, sim, com um slider, você colocaria de 0 até tanto a coordenada x, ou de menos, sei lá, porque também os valores podem ser negativos, né? De menos x a mais x, menos y a mais y, menos z, no caso, fosse um ponto tridimensional, né? Mas conseguiria, sim. Ao invés de criar o ponto no túnel, né? Uma variação maior em qualquer coisa que você for tentar fazer, né? Até nessa tentativa da coluna, você poderia, tipo, não gostei, afasto e tal. Sim, exatamente. Acho que a grande questão, assim, principalmente da aula hoje, é a gente aprender, assim, a como fazer tramas mais complexas e tramas que variam, né? Tramas orgânicas, que têm esse, um grau de variação que não é linear, né? Então, se vocês entenderem que toda construção que a gente fez, ela está baseada em uma trama original, né, e uma trama final misturadas, né, e que para fazer essa mistura a gente adiciona um componente de variação não linear, que é o remap, com isso vocês podem usar qualquer grid e qualquer trama. E sempre lembrando que, ao final, precisa usar o offset para criar espessura, né? Justamente para a gente não, assim, facetar totalmente a folha de papel, mas deixar as nervuras no meio, né? Por exemplo, esse que ele está mostrando, inclusive, é um padrão que está lá no nosso arquivo de template, né? E que ele é só um exemplo, né? Mas vocês podem ir alterando esses padrões e tentando criar um desenho próprio, né? Baseado nessas tramas que a gente mostrou, né? Eu acho que era isso. Você acha que tem mais uma coisa que eu posso mostrar? Eu tinha pensado em mostrar essa coisa dos atratores, que tem aquele projeto que eu te mostrei do CAPS também, que eu fiz a pele externa. Não sei se vale a pena mostrar. Tá. Bom, deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa aqui. Bom, pessoal, vocês acham que vocês conseguem, de repente, até quinta-feira, tentar preparar uma dessas tramas do Parakit para a gente conseguir cortar lá no Conexão? Assim que terminar a aula, eu já vou fazer o upload da aula lá para o YouTube, tá? Então, vai ficar lá gravado, vocês podem assistir. Ou, se vocês quiserem também entrar em contato, a gente dá um apoio para vocês. Ou na própria quinta-feira mesmo, se vocês levarem o computador, a gente dá uma sentada lá, né? É sempre 40 por 40, mas, assim, dando um desconto, né? Aí de uns 2 centímetros de cada lado. Então, pode deixar aí, assim, 36 por 36, né? 37 por 37, para a gente não trabalhar muito na borda. Mas é isso mesmo. E aí, agora, inventar, assim, superfícies e componentes arquitetônicos com essas tramas e investigando essas peles e fabricar isso, né? Então, eu vou levar essas da aula hoje para a gente cortar lá, né? Então, quando vocês chegarem, até já vou deixar elas cortadas. Mas é legal vocês trazerem, a gente ficar lá inventando, criando, né? Assim, superfícies orgânicas no Grasshopper. Oi, Elimar, pode falar. O Kevin, ele poderia fazer, por exemplo, dar um trim de 40 por 40 nessa figura? É porque eu tinha feito antes, né, aquelas mais simples, tinha feito um retângulo, e nesse retângulo eu já dava um bake nele. Ah, legal. Pode ser sim. Você quer fazer, Kevin? Eu não entendi muito bem.
Qual que foi o... Ele queria, eu acho que é aquele exemplo inicial da aula que eu fiz um polígono que você dá o trim, né? Mais ou menos fazer aquele, mas com um controle do tamanho já do polígono. Mas aqui, o que a gente estava fazendo, eu estava fazendo o retângulo aqui no rino, Isso. e aí encaixava mais ou menos ele aqui dentro, e dava um trim direto no rino mesmo. Por exemplo, aí nesse caso aqui nem precisa, né? Porque já vai ficar com a extremidade cortada. Mas esse retângulo já tem 40 por 40, não, né? Não. É um aleatório. Tá. Então, bom, eu posso fazer aqui rapidinho, porque eu acho que eu entendi um pouco é só uma questão de ajustar os tamanhos, né? Parte da escala, e se eu bem entendi, já sai com ele pronto na escala certa. E aí também eu enviei para vocês o arquivo 3D da WikiHouse, né? Então, de repente, se vocês quiserem, vocês podem já começar a criar coisas já naquele tamanho, né? Deixa eu trazer para cá esse... Tá, esse aqui foi o que a gente fez agora, tá? Eu vou abrir o primeiro, que é o do Voronoi, que ele está com aquela opção do trim aqui. Vou abrir o Grasshopper dele. Esse mesmo. Bom, no meu caso aqui, ele está fazendo o trim, né, a partir desse elemento aqui, tá? Que é um polígono triangular, tá? Mas esse aqui é o que eu vou substituir por um retângulo. Só que para isso eu teria que ter algumas medidas aqui, ó. Deixa eu só dar um distance aqui no rino, para saber um pouco o tamanho que as coisas têm. Por exemplo, daqui até aqui, ó, eu estou vendo que tem... Se eu não me engano, tem um comando retângulo que dá para botar as medidas nele. Isso, então, aqui tá vendo, tem 26 centímetros por 15 centímetros. Então, assim, o meu Voronoi, ele ainda está um pouquinho menor do que 40 por 40. Mas não importa. Por exemplo, se eu for fazer aqui um retângulo qualquer, deixa eu ver aqui, ó. Tá? Deixa eu ver qual deles aqui. Retângulo, a partir de 2 pontos. Deixa eu ver aqui, ó. Ponto A, ponto B. Esse aqui seria, estão vendo? Ele criou aqui um retângulo, ó, que ele precisa do ponto A e do ponto B, tá? Esses 2 pontos eu posso criá-los diretamente do Grasshopper também, tá? Então, por exemplo, um construct point, tá? Um ponto que tivesse a coordenada x 0 e que tivesse a coordenada y 40. Esse aqui seria o ponto A, tá? Ele está aqui, ó. Até ele foi lá para cima, que está um pouquinho maior. E o meu outro ponto, que seria o ponto B, que seria o contrário, ele teria a coordenada x 40 e a coordenada y 0. Tá? Estão vendo? Ele fez aqui o retângulo. Tá? Então, aqui dá para a gente ver, ó,
esse retângulo. No meu caso aqui, eu vou fazer ele menor para ele ficar mais proporcional ao meu desenho, fazer ele de 20 por 20. Vou mudar aqui só para ele ficar dentro do meu desenho. Aqui, ó. Vamos supor que fosse desse tamanho aqui o retângulo, tá? Coordenada 1, 25, 21, 14, ele dá esse retângulo aqui. Esse aqui é o retângulo que eu vou usar no meu intersection. Tá vendo, ó? Então, eu posso alterar aqui a coordenada em Y, ele vai dando trim, e aqui também, ó. E se eu der um bake aqui no final, ele vai salvar esse retângulo aqui para mim, já com as medidas certas. Então, é só ajustar aqui o tamanho certinho do retângulo, né, em relação ao Voronoi, mas dá para brincar com isso aqui dentro do próprio Grasshopper, né? Eu acho que deve ser uma maneira mais fácil de fazer isso que eu fiz, tá, gente? Eu acho que se você colocar aqui um valor de coordenada, enfim, mas dá certo também, tá? Bom, eu queria, então, assim, aproveitar esses últimos minutinhos aqui da aula para só ouvir um pouquinho da apresentação da Fernanda e do Kevin. Eles fizeram uma apresentação rápida, falando um pouquinho do trabalho deles com a WikiHouse e como que eles estão desenvolvendo a pesquisa deles nessa área, né? Então, eu pedi para eles fazerem uma espécie, assim, de uma apresentação, até para vocês conhecerem um pouco o trabalho deles, né? E para a gente poder conversar e ampliar nossos horizontes, tá? Então, aí no final, depois que terminar, se tiver mais alguma dúvida com relação à programação, a gente dá mais uma discutida, tá bom? Então, vamos lá, Fernanda, podemos assistir um pouquinho da sua apresentação? Vamos lá, vou compartilhar aqui, gente. Ah, essa é a Fernanda, para quem não conhece, ela está hoje no qual período? Quinto? É no quinto. Quinto período, isso aí. É a nossa bolsista de IC. Oi, gente, boa tarde. Vim mais um pouquinho da aula de vocês para estar apresentando sobre o tema da IC, né, que a gente está trabalhando em cima, que é o WikiHouse no Brasil, uma análise qualitativa da ecologia de projeto implicada na utilização do sistema na realidade brasileira, né. Então, nosso professor orientador é o Bruno, e os orientantes, né, os alunos que estão participando é eu e o Kevin. O Kevin, acho que vocês já conheceram aí, estava dando aula para vocês. Bom, falando um pouquinho sobre o Conexão VIX, né, em si, que é o laboratório, né, o grupo de pesquisa que está ajudando, assim, o nosso projeto. Então, é um grupo de pesquisa, né, que busca articular um núcleo avançado de pesquisa, projeto e fabricação mais voltada para esse contexto digital, né, além de apoiar projetos de tanto inovação tecnológica, né, nessa área de interatividade, de computação paramétrica, sistemas de ecologias, entre outros temas nessa pegada. Então, a produção, né, do Conexão VIX, ela está orientada principalmente para o desenvolvimento de soluções arquitetônicas adaptativas, responsáveis e compartilhadas, incluindo tanto a investigação física de estruturas construídas, como também a criação e configuração de sistemas digitais programáveis. E o grupo, né, ele traz tanto essa união entre pesquisadores e jovens cientistas, né, e conforma um espaço de desenvolvimento de ideias, de projetos e protótipos, onde vão ser discutidos, simulados e construídos modelos experimentais de abrigos temporários, aplicativos para celulares, dispositivos de geração de energia, entre outras soluções também voltadas para esse caráter ecológico. Agora, falando um pouquinho mais sobre a pesquisa, né, falando um pouco mais sobre o que a gente está pesquisando, a gente voltou à nossa pesquisa de iniciação científica
para trazer um estudo sobre a inserção desse método construtivo da WikiHouse em projetos arquitetônicos, né? Utilizando tanto a cultura do código aberto, quanto a fabricação digital e a sustentabilidade, e também trazer um desenvolvimento de uma ecologia de projeto funcional, pensando também no cenário de vida dos brasileiros e nas questões ambientais, habitacionais do país. E aí a gente também estuda, né, o uso da arquitetura em madeira, né, da aplicação do sistema com arquitetura em madeira. E aí, falando um pouquinho sobre o WikiHouse, né, acho que vocês já devem estar um pouco por dentro do assunto, mas ele é um sistema, né, que teve início lá em 2011, e aí, desde sua criação e disponibilização na internet, né, teve vários incentivos de utilização, e elas proliferaram em inúmeras cidades do mundo, permitindo essa troca de conhecimento, né, que o assunto ele pudesse evoluir organicamente. E aí, o objetivo desse sistema é facilitar para as pessoas comuns a produção arquitetônica que não dependa do uso de ferramentas e processos de construções complexas ou conhecimentos demasiadamente específicos. Além disso, esse sistema, né, ele busca a redução de custos e também a adoção de métodos ecologicamente corretos, faz uso principalmente de placas laminadas e madeira reciclada e colada. E aí tem até o Folk, né? O autor ele fala que essa ação fortalece as comunidades locais e gera uma cadeia construtiva de produção. E aí também, né, o sistema WikiHouse ele faz uso da arquitetura de código aberto, né, o open source, que é um sistema que ele facilita esse compartilhamento dos dados, que produz um ambiente de troca de informações muito mais colaborativos, e assim ele constrói digitalmente, tem uma produção, um vasto compartilhamento de peças arquitetônicas com equipamentos de fabricação digitais, como máquina CNC, corte a laser e impressão 3D também. Bom, aqui eu trouxe 2 casos que a gente está estudando, né? Como eu havia mencionado anteriormente, o objetivo da nossa IC também é atrelar no contexto brasileiro. E aí a gente tem aqui um exemplo da Casa Revista, que é um protótipo de moradia experimental que foi desenvolvido no campus da UFRJ. E aí, uma análise importante que a gente consegue retirar desse protótipo é que foi muito legal, foi construído e tudo mais, mas que o projeto ele foi realizado num ambiente totalmente controlado, que o tipo de perfil de colaborador, né, foi alunos de nível superior, auxiliados por professores e arquitetos, e que há um montante financeiro muito grande implantado para que possa se construir esse projeto. Em contrapartida, na casa do senhor Manuel, né, que também foi uma construção de um módulo vivencial aqui em Vitória, com os resultados parciais que a gente consegue obter a partir da análise desse projeto, já é totalmente contradizente com alguns pontos específicos que também a própria WikiHouse apresenta, de que é um ambiente totalmente colaborativo e que tem uma cultura de que você mesmo pode fazer, você mesmo pode baixar e mexer e tudo mais. E aí, a partir da análise do projeto do senhor Manuel também, surgem os efeitos também sobre os conceitos de compartilhamento desses projetos, né, de arquitetura, da autonomia dos usuários e colaboradores, também o empoderamento do corpo social envolvido e também os aspectos de sustentabilidade. E aí, por fim, né, trazendo deixando mais claro os nossos objetivos, né, da nossa iniciação, buscar fatos em desenvolver soluções práticas e conceituais na aplicação do sistema WikiHouse em projetos de módulos vivenciais multifuncionais, e também aprimorar as técnicas de produção e construção em madeira e adaptá-las à realidade da moradia no Brasil, né, porque atualmente a gente não tem uma receptividade muito grande para adaptar o uso da WikiHouse na moradia brasileira, porque a gente tem vários impasses, como soluções arquitetônicas para o déficit habitacional, restrições econômicas, contextos vulneráveis, falta de articulação e envolvimento comunitário,
tanto para modelagem quanto para montagem das peças, e também a gente tem a ausência de acesso, né, ao maquinário que é necessário. E é isso, gente, uma breve explicação aqui sobre o que a gente está estudando. Deixei aqui também as redes sociais do Conexão VIX e tudo mais, e para vocês estarem olhando também os projetos que estão saindo. E é isso. Obrigado, Fernanda, pela sua apresentação. É muita coisa que a gente fica fazendo ao mesmo tempo, né? Então, isso é que é interessante, assim, cada um vai fazendo um pouco o seu caminho de trabalho, assim, as suas investigações, e a gente está sempre trocando, aperfeiçoando, né? A gente ainda tem aqui mais uns 20 minutinhos, né? E aí eu queria aproveitar também e falar para o Kevin, para ele também falar rapidamente um pouco sobre o trabalho dele da iniciação científica, que também é sobre a WikiHouse, mas com uma outra abordagem, né, diferente da Fernanda, mas ambas complementares, né? Então, se puder, Kevin, falar um pouquinho aí para o pessoal, para a gente deixar também aqui registrado. Vou apresentar aqui. Peraí. Tá apresentando aí. Bom, meu nome é Kevin, sou aluno do Bruno, já tinha me apresentado antes. Então, meu subprojeto de pesquisa se chama WikiHouse, Paramétrica, Concepção de Modelagem Generativa aplicada à realidade local. A gente tem como objetivo de pesquisa desenvolver, com base naqueles problemas que a Fernanda levantou, de uma ecologia de trabalho que não foi sustentável, que não foi, de fato, efetiva, como se é pregado pela WikiHouse. O meu projeto de pesquisa tenta dar uma resposta para esses problemas que podem surgir durante o processo de projeto e de montagem, tudo que envolve a ecologia de projeto da WikiHouse, né? Então, a gente está tentando desenvolver uma plataforma paramétrica no Grasshopper que tenha todo o processo de simulações computacionais de simulação estrutural, simulação climática e todo tipo de coisa que é necessário para o nosso clima, né? Que se é muito importante, visto que aonde se é mais necessário ter esse tipo de arquitetura, né? Que são ambientes de periferia, que geralmente são em bairros onde o terreno é inclinado, onde o solo não é muito adequado, onde o acesso não é facilitado, e todo tipo de coisa. Então, a ideia é que a programação possa, ao menos, prever, em parte, esses problemas para que, se chegando no local, a gente possa ter um processo de projeto que possa, de fato, ser efetivado ali sem grandes custos, uma coisa que torne mais caro a construção do projeto. Então, a ideia é parametrizar esse fluxo de trabalho todo para que a gente possa prever todo tipo de problema que venha a ter. Então, a gente está num processo inicial da própria programação, onde a gente possa ter uma volumetria que seja completamente personalizável, como essa, a gente está nas fases iniciais ainda. E aí vai ter todo o processo de se personalizar aquilo para que se possa ter uma exploração arquitetônica que seja interessante, onde a gente não precise se prender tanto assim aos modelos padrões da WikiHouse. Então a gente pode fazer nosso papel como arquiteto e, ao mesmo tempo, já ter todas as peças ali planificadas, os encaixes encontrados e tal. E isso foi um pouco do que a gente desenvolveu até agora, e aí o próximo passo agora vai ser estudar, de fato, os encaixes da WikiHouse, que dá para ver nessas fotos que o Bruno bateu, que são encaixes complexos, que envolvem ali
a dispersão de força, né, já que é a própria estrutura, né. Então, as próximas fases da pesquisa agora vai ser estudar como parametrizar esses encaixes, qual que é o melhor encaixe para cada tipo de estrutura, seja um perfil de pórtico que é mais retangular, um que é mais redondo, um que cresça e diminua para receber uma insolação, para poder passar um ar e todo tipo de coisa. Aí aqui tem um outro exemplo de um projeto do Sigrad, que o workshop do Bruno que participou, que também está servindo de inspiração para a gente produzir o nosso código, que dá para ver que é uma coisa que se dá para explorar muito ainda, né? Que a prototipagem, o corte a laser é uma coisa muito rica, né? Que dá para a gente fazer tudo com tanta precisão que cria uma certa esperança da gente conseguir resolver esse problema de déficit habitacional que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho que é uma pesquisa que me anima muito e eu tô gostando bastante de pesquisar. Então, a gente tem como resultado construir essa ecologia de projeto que seja sustentável para nós brasileiros e que não temos esse ambiente estável, como a Fernanda falou, de ter um terreno que é sempre um terreno plano, ter um acesso fácil, porque a gente sabe que não é bem assim, e que a gente possa atribuir soluções projetuais adequadas, tanto relacionadas ao clima, à topografia, que são coisas que sempre pesam para a gente aqui, e que isso tudo seja um processo parametrizado, que a gente possa tirar com maior eficiência e com menores gastos, né? Ter um processo de fato que seja muito eficiente, que a gente possa trazer isso para as comunidades e para quem se interessa. Acho que claro, fazer o nosso papel de arquiteto de explorar quais são as possibilidades, né, da WikiHouse, que, querendo ou não, é uma coisa muito rica. Eu acho que é isso, gente. Obrigado pela atenção de todo mundo. Valeu, Kevin, também já deu um bom panorama. Então, assim, como vocês podem perceber, assim, a gente tenta ao máximo, assim, integrar as nossas pesquisas, né, e fazer um pouco o trabalho de uma complementação do trabalho de outro, né. Então, por um lado, assim, a Fernanda tem um trabalho, assim, de investigação, assim, nesses principais expoentes que existem no cenário nacional e internacional também, que fazem uso do sistema WikiHouse, de tentar também mapear um pouco assim, quais outras iniciativas nesse sentido de criar uma arquitetura de código aberto a gente pode encontrar, né? Como que eles fizeram, em que contexto que eles fizeram, que tipo de resultado eles obtiveram e qual que é a relação desse resultado com a ecologia de projetos que eles tinham disponível, né? E aí o Kevin complementa isso, trabalhando um pouco mais diretamente na parte de programação gráfica e generativa, né, para que a gente possa adaptar e gerar um pouco como se fosse uma versão mais contextualizada da WikiHouse aqui no nosso cenário, né, com mais restrição de equipamentos, com mais restrição, com mais, vamos dizer assim, complexidade no próprio programa do projeto, com uma demanda maior, custo menor. Então, as pesquisas estão muito associadas umas com as outras, né? E o trabalho que a gente está fazendo aqui é muito parte disso, né? O que a gente quer é que vocês nos ajudem também a resolver esse projeto, né? A criar, de repente, assim, complementações internas, externas, tipos de vedação que a gente possa aplicar, partes de mobiliário também que podem ser adaptados, e somando a essa investigação toda, a parte interessante da parametrização, que é criar essas variações orgânicas, né, e a partir daí explorar uma linguagem totalmente adaptativa, assim, de uma arquitetura mais próxima, talvez, das formas da natureza, mais formas talvez assim, com mais complexidade e uma relação mais dinâmica com os condicionantes externos, seja de temperatura,
de visibilidade, de uso, número de pessoas, localização, topografia, isolamento. Então, a gente quer fazer desses elementos todos material para a gente desenvolver aqui um projeto assim, coletivo de uma moradia experimental ou um módulo de vivência, que poderia ser um módulo temporário de pesquisa, poderia ser um abrigo, poderia ser um espaço de atendimento temporário, né? Então, tem muito ainda para a gente caminhar nesse sentido, né? Mas foi legal eles terem que falado um pouquinho, porque tudo que a gente também, de alguma maneira, for desenvolvendo vai enriquecer muito o trabalho deles. Ano que vem, provavelmente, a gente vai apresentar, assim, os resultados desse trabalho, talvez propor um sistema generativo, de repente dar um novo workshop com uma programação mais específica, voltada para WikiHows, enfim, parece fazendo uma discussão bem democrática, assim, sobre o futuro da construção robotizada, assim, na arquitetura, e isso que o Kevin também falou, do nosso papel como arquiteto, de tentar agir um pouco em resposta a um contexto aí tão problemático que a gente tem no Brasil e em países também da América Latina, né? Ok? Bom, a gente ainda tem aqui uns 10 minutinhos até o final da aula. Eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, tem alguma dúvida que queira colocar aqui para nós. Bom, vocês então conseguiram acompanhar essa parte do Grasshopper e acham que dão conta de chegar na quinta-feira com alguma proposta lá para a gente cortar? Sim? Tá. Bom, Sim, acho que sim. na quinta-feira, então, vou manter a mesma organização que a gente fez na semana passada, tá? Eu vou chegar lá mais cedo, vou chegar lá a partir de 8h30, 9 horas já vou estar lá. Então, vou ficar lá até o final. Normalmente, na semana passada, a gente sai de lá, já eram mais ou menos umas 7 horas, tá? O horário nosso oficial é a partir das 4, né? Quem quiser, de repente, ter um atendimento mais individualizado, né? Então, aí eu sugiro que, se possível, assim, chegue um pouquinho antes, se quiser chegar aí por volta de 2 horas, né? A gente tem esse período de 2 às 4, para a gente poder fazer uma conversa mais individual, ou, de repente, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, trabalhar no código, né? Desde o período de manhã, eu já vou deixar alguns elementos lá sendo cortados, para a gente poder ter material para a gente visualizar um pouco o que a gente está fazendo, e, enfim, tragam as coisas, tragam ideias, se vocês já têm alguma ideia de aplicação disso no contexto da WikiHows também, vocês podem trazer, que a gente vai prototipando, né? E a ideia é a gente ir cada vez mais evoluindo, né? Para, no final, a gente poder ter uma ou várias, né, soluções de complementação para esse exercício, para o WikiHows como um todo, tá? Bom, essa foi a nossa última aula de tramas, ok? Então, a partir de agora, assim, a gente já vai passar para uma outra categoria da parte de fabricação digital, que vão ser as cascas, ok? Se vocês quiserem olhar depois os códigos, vocês podem ir lá na pasta cascas, a gente já tem o arquivo do Rhino e o arquivo do Grasshopper, se vocês quiserem abrir um pouquinho para mexer. Eu só, assim, recomendo que vocês tenham cuidado, porque é um arquivo mais complexo e mais pesado também, então pode ser que ele dê umas travadinhas, mas para isso, durante a próxima aula, eu vou explicar um pouquinho o que a gente faz para economizar o processamento do computador e ficar experimentando sem ele travar, né? Basta a gente entender um pouco o fluxo de trabalho e ver que tipo de dado eu estou pedindo ele para processar e ir pegando leve com o processamento, tá? Então, é isso, tá? A gente, a partir da semana que vem,
a gente já entra com algumas superfícies, vamos dizer assim, mais volumétricas, né, mais em 3D, e executadas a partir desse fatiamento em duplo sentido, né? E com isso também muitas novas ideias vão surgir, e aí a gente vai explorando esse território aí até a gente chegar em algumas propostas mais práticas. Beleza, gente? Alguma consideração final? Bruno, Sim. na quinta-feira eu posso te mandar mensagem novamente para ver se você vai estar na UFES na sexta? Sim, essa sexta-feira sim, tá? Semana passada eu tive um compromisso, mas essa sexta-feira sim. Então, se você quiser também, Elimar, me mandar os seus códigos por e-mail, tá? Você já pode me mandar os arquivos em DXF ou DWG, porque lá na UFES eu não tenho como abrir o Rhino, então eu peço para vocês me mandarem os arquivos já em DXF. Então, sim, vocês me mandam os arquivos que lá durante o dia eu vou cortando, e na sexta-feira também a gente pode combinar um horário de retornar lá e dar mais uma trabalhada. Na sexta-feira você fica durante a tarde lá? À tarde. Uhum. Isso aí. Beleza. Vou te mandar mensagem então quinta para combinar o horário. Beleza. Então tá, pessoal. Ficamos por aqui. Uma boa semana para todos. E aí a gente se vê na quinta-feira lá no Conexão. Tá bom? Obrigado, Kevin, Fernanda aí pela contribuição. E seguimos aí, pessoal. Valeu. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.